Como eu disse anteriormente, o manual do contribuinte não permite 3 decimais no valor do ICMS, por exemplo, do PIS, do COFINS. Né? E antigamente a gente tinha muito problema porque dava erro de estrutura, e erro de estrutura é um erro do EDON. Aí a gente explicava, ó, porque esse cenário aqui, a NFE não prevê, não permite. Por isso que a gente não chega nem a transmitir a nota. Né? Aí, da falha no esquema. Resumindo, o XML é recusado por falha de esquema. Por mais que a origem da informação está errada também, mas é criticado por falha de esquema. Então, para evitar isso, a gente colocou esse recurso e ele faz arredondamento quando ele encontra mais de 3 decimais, só que está errado. Porque você vai ter informação no SAP e no XML você pode ter uma informação diferente. Né? Às vezes, por uma questão de critério, você permite uma questão de decimais a mais ou a menos, mas você vai ter um relatório, por exemplo, quando você tira informações da SAP de um jeito e quando você olha o XML, talvez vai ter outro. Né? Enfim, mas isso é só um comentário, uma observação, né? Que todos os impostos vêm do Código de Imposto da nota fiscal. Né? E não necessariamente vem do que está na tela. É o que está gravado na tabela de impostos. No caso aqui da nota de saída, a tabela INVI 4. Né? Que tem lá a base de cálculo, alíquota, valor. Então o EDON ele pega o que está gravado no banco de dados, no caso na INVI 4, e transporta para o XML, que é o que vocês estão vendo aqui. Deixa eu mostrar esse que está mais organizado. Então ele transporta para o XML. Então ele leva aqui a base, a alíquota, o valor, né, propriamente, o CST, que está lá na linha, né? O CST é derivado também do código de imposto. No caso aqui o CST está 00, né? E essas informações, elas vêm do SAP, elas são automatizadas pela determinação de código de imposto, e o EDON ele não tem interferência aqui. Né? O EDON só transporta o que tem gravado para o XML, e se não tem gravado, ele pode ser que dê erro interno, ou a Cefaz critica o XML falando que não tem informação A ou B. Tá? Então, só deixando isso mais claro, para vocês terem mais ou menos uma ideia onde procurar a correção, né? Principalmente em situações de rejeição. Por exemplo, poxa, o EDON calcula imposto? Não, não calcula. Então, está aqui no SAP. Tá? Eu já sei onde eu olhar, onde eu devo corrigir, onde eu devo supostamente fazer algum ajuste. Tá? Outra definição é a sequência, como eu falei anteriormente. Né? Aqui eu escolho qual sequência. O SAP tem a sequência padrão, mas eu posso escolher qual usar. Né? Lembrando que a sequência manual e externo, o EDON, ele não essa cancelagem também. Mas o EDON ele não reconhece, ele só reconhece sequências automatizadas com modelos fiscais coerentes. Ou seja, se eu criar uma sequência, sei lá, do tipo recibo, é automático, tá tudo ok, só que o modelo dela não é NFE, é um modelo branco, ou não tem nada. Então, por mais que eu configure no EDON, vai dar erro, porque não é um modelo fiscal válido. Né? Então, a série também, né? Então tem que ser tudo coerente, ou seja, a sequência tem que ser coerente com a realidade fiscal. Se eu estou gerando, se você faz aceita NFE, o modelo tem que ser NFE, uma sequência válida, um número válido, uma série válida. Lembrando que o campo série é obrigatório, né? E a série 0 é válida, é aceita. Então, pode usar a série 0. Você faz aceita, mas não pode ficar vazio, sem preencher. Né? Questão de contabilidade aqui no documento de marketing, o EDON ele não reclama nada. Ele não vai falar assim, não tem conta contábil, né? O SAP vai criticar algumas coisas, né? A questão de forma de pagamento e condições de pagamento vai para o XML também, né? No meu caso aqui, 15 e 30 dias. Então, se a gente observar coloquei aqui duas parcelas, duas prestações, né? Ele tem um impacto no DANF. Essa informação vai ter. Então, ele colocou aqui parcela 1 e parcela 2, né?
metade, né, 50%, conforme a definição que foi criada aqui no SAP. Então, 2 prestações, 15 e 30 dias, né? Quando a condição de pagamento não tem definição aqui nela de aqui não apareceu. Se é dinheiro ou boleto, o Edom automaticamente coloca boleto. Tem que criar o campo de usuário aqui. Por exemplo, aqui o Edom classificou como boleto e coloca como padrão boleto, duplicata, né? Boleto. O tipo boleto e manda para o DANF. Agora, se quiser colocar, por exemplo, à vista, cartão de crédito da empresa, você tem um campo de usuário para a forma de pagamento, aí você coloca lá e aí ele preenche com o que está no campo de usuário. Tá? Tem essa regra também aqui no Docs. Tá? Deixa eu mostrar aqui para só fechar o raciocínio. Então, você pode usar assim, fazer o pagamento antes de gravar a nota ou essa configuração aqui. Né? Então, eu tenho um campo de usuário. Então, independente da forma que está aqui, eu posso indicar no campo de usuário a informação que eu quiser. Né? Lembrando que a Cefaz ela faz algumas análises com relação a isso. Então, assim, se você coloca que a nota tem valor e tudo mais e coloca sem pagamento, ele vai criticar em virtude do cenário. Né? Mas, você poderia, por exemplo, informar que 30, 60, 90 e colocar a cheque, né? Cartão de crédito. Lembrando que o cartão de crédito tem uma configuração à parte. Mas poderia colocar, por exemplo, vale combustível, vale presente, né? Isso para quem tem essa necessidade, né? Tem gente que é sempre boleto ou à vista, dinheiro e tal. Então, essas informações elas impactam, mas essa aqui, se não tiver definição, desde que tenha uma condição pelo menos, o Edom, ele coloca padrão, assume boleto como padrão e divide conforme o número de prestações. No meu caso aqui tem 2 prestações e colocou lá no DANF parcela 1 e parcela 2. Né? No caso, dividiu. Né? Com base no que tem no SAP. Né? O SAP estava configurado aqui 50-50. Então, ele não calculou também, ele só pegou o que estava definido aqui. Um problema comum é quando você tem mais de 2 casas decimais, e esse valor aqui só pode ser representado também com 2 casas, e aí é um cenário também de problema. Né? Você tem 3 decimais aqui, você tem 627, 5, 6, 7, 8, 9, você tem um valor muito quebrado, fracionado, e aí o XML pode representar só 2 casas. O Edom aí também faz um tratamento de arredondamento no mesmo cenário do imposto. Ele olha o terceiro decimal. Se o terceiro decimal for maior ou igual a 5, o segundo decimal arredonda para mais. Se for menor do que 5, ele é mantido. Né? E nem sempre a Cefaz aceita esse critério, porque pode dar diferente de 1 centavo, ou 2 centavos, até mais, dependendo do número de parcelas, né? E valor também quebrado. Então, cuidado com essa configuração do SAP, de casas decimais, né? Especialmente por conta dessas incompatibilidades com a Cefaz. Tá? Não poderia usar sem problema nenhum, tecnicamente, só que a Cefaz não aceita, e aí não tem muito o que fazer. Bom, deixa eu abrir aqui o próximo tópico. Vou comentar aqui sobre as informações adicionais do produto e informações complementares, que é o do rodapé. Tá? Eu comentei mais cedo que existem algumas informações que a gente já disponibilizou prontas, já só marcar e usar. Né? Que inclusive poderia marcar todas, porque o dia que se enquadrar em alguma dessas regras aqui, o sistema já vai estar preparado para gerar informação lá na observação, seja do item ou da nota. Aí eu posso também criar rotinas para automatizar
alguns textos dentro do cenário do cliente. Tipo mensagem, alguma mensagem de particular ou regras internas, né? Eu vou abrir aqui o SQL. Para o HANA se aplica o mesmo cenário, só que a sintaxe HANA não... O que vocês vão ver aqui no SQL não se aplica literalmente à sintaxe HANA. Então muda ali a sintaxe, né? Esse procedimento que eu vou mostrar requer conhecimento de banco de dados, de consulta dinâmica, principalmente, né? E sem esse conhecimento eles não vão conseguir fazer. Realmente fica difícil. Tá? Como é o meu ambiente, eu optei, embora tenha a base de dados aqui, DB-One, essas bases elas foram renomeadas para o meu sistema não identificar. Então, elas estão aqui um backup de uma base TaxOne, uma DB-One antiga, mas o meu sistema está configurado para criar as tabelas e procedures dentro da base do SAP. Portanto, eu vou procurar aqui, né? Então, você observem aqui que tem um monte de procedures, né, além das do SAP. Então, eu vou começar aqui pela procedure que pode levar dados relevantes para a tag inf.adprod, que é a informação adicional do produto, né? Então, é essa aqui, ó, get comment line. Essa procedure ela é aberta e o que você implementar aqui vai alimentar a tag inf.adprod. Então, aqui não tem nenhuma implementação, o padrão é isso, tá? Deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês, só para contextualizar. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu tenho aqui nessa base do backup. Aqui eu tenho um exemplo. Então, eu fiz aqui uma consulta, que eu pego o campo free text, lá do SAP, e o conteúdo desse campo, ele vai para a tag inf.adprod, né? Então, basicamente, é essa a implementação que eu fiz, né? E aqui eu coloquei as condições, né? No caso, eu tenho que condicionar o docentry, né? E a linha. No caso, a linha em questão. Por ser uma informação associada ao item, eu não posso deixar de informar aqui qual linha. No caso, na condição, eu coloquei aqui o número da linha do documento de marketing. Então, essa informação line num está na tabela INV1, por exemplo, ou na tabela de nível 1 do documento de marketing. Dessa forma, eu terei como isolar, ou seja, eu vou pegar o que está preenchido no campo free text, free txt, do primeiro item e associar a tag inf.adprod desse item. E aí, eu faço isso para o item número 1, número 2, número 3, em todos os itens da nota. Então, o conteúdo desse campo vai ser representado na tag inf.adprod, né? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó, texto livre. Então, assim, digamos que eu tenho que fazer algum comentário